Ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Revisa Aqui. Eu sou a Lívia, sou estudante de Química na UFMG e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre átomos e semelhança atômica. Na aula anterior, nós falamos sobre os modelos atômicos e hoje nós vamos falar especificamente do átomo definido pelo modelo atômico atual, que é o modelo de Bohr. Se você ainda não assistiu a videoaula anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição e assistam. Então, vamos lá para a aula de hoje. Átomos. Tudo são átomos. Toda a matéria que enxergamos e também a que não enxergamos e que existe ao nosso redor é feita de átomos. Então, aqui, para vocês terem uma visão mais geral, a gente tem a matéria. Já vimos o que é a matéria nas videoaulas anteriores, também vou deixar o link aqui na descrição. E a matéria, ela é formada por moléculas que são formadas por átomos. E os átomos são formados por elétrons, prótons e nêutrons. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a estrutura do átomo. O átomo, ele é composto por duas regiões. A gente tem o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é onde se concentra a maior parte da massa do átomo e é composto por prótons, que são partículas carregadas positivamente, e nêutrons, que são partículas carregadas com carga nula, não tem carga. E a eletrosfera é uma região vazia do átomo, é uma região grande, mas que tem uma massa desprezível, e é onde se concentram os elétrons, que são as partículas com carga negativa. A gente vai falar mais delas agora. Essas partículas são chamadas partículas subatômicas. Então, o átomo ele é constituído por essas partículas que têm características próprias. Os nêutrons, como eu já disse, eles não têm carga, mas eles possuem massa. Eles podem ser representados pela letra N. E eles ficam localizados no núcleo do átomo. Os prótons são partículas que possuem massa e carga positiva. Igualmente aos nêutrons, está presente no núcleo do átomo. E os elétrons, que possuem uma massa desprezível, ou seja, não é significativa, é tão pequena que chega a ser insignificante, e possui carga negativa. Os elétrons, eles ficam na eletrosfera, eles ficam na região ao redor do núcleo. E dessa forma, todas as reações químicas que acontecem, elas acontecem com os elétrons. Nenhuma partícula é retirada do núcleo. Quando acontece as ligações químicas, sempre há transferência de elétrons e nunca de prótons e nêutrons. Então, é muito importante saber disso. Cargas no núcleo não são retiradas. Quando acontecem as ligações químicas, são os elétrons que participam. A gente vai ver isso nos próximos vídeos. Bom, então, por que saber sobre átomos? Os átomos, eles compõem os elementos químicos. E é muito importante saber a quantidade de prótons em um átomo, porque é essa quantidade de prótons que vai caracterizar um elemento químico. Então, é esse número que vai ditar quais são as propriedades químicas de um átomo, quais reações ele vai sofrer, quais ligações químicas ele pode sofrer. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns elementos químicos. O hidrogênio é um elemento químico que possui no seu núcleo um próton, nenhum nêutron, e na eletrosfera a gente tem um elétron. E esse daí é o desenho de uma representação do átomo de hidrogênio. Então, a gente sabe que o hidrogênio, na tabela periódica, ele é o número 1. E isso é porque ele tem um próton.
Olha para vocês verem, o carbono. No seu núcleo, a gente tem 6 prótons, 6 nêutrons. E na eletrosfera, 6 elétrons. E qual é o número atômico do carbono na tabela periódica? 6. Então, o número de prótons vai ditar qual é o número atômico do elemento químico. A gente vai ver isso também mais para frente. E para um átomo neutro, quando ele não tem carga, quando ele não está mais 2, menos 2, vamos entender isso também mais para frente, o número de prótons é igual ao número de elétrons, quando o átomo está no seu estado fundamental. Vamos ver mais alguns exemplos para vocês irem familiarizando. O oxigênio que a gente respira, ele também é constituído por átomos. Então, a gente tem átomos de oxigênio que constituem o elemento oxigênio. No seu núcleo, desses átomos, a gente tem 8 prótons, 8 nêutrons e na eletrosfera, 8 elétrons. O ferro também é um elemento químico que a gente vê muito, né, no nosso dia a dia, está presente. E ele é um elemento que possui 26 prótons, 30 nêutrons e 26 elétrons. Então, todos os átomos que existem no universo e possuem 26 prótons pertencerão ao elemento químico ferro. Então, por isso é muito importante saber a quantidade de prótons de cada elemento químico, porque é essa quantidade que vai ditar as características de cada elemento. E uma coisa muito importante para a gente já ir observando é que os elétrons, eles estão organizados em camadas ao redor do núcleo. E como eles são carregados negativamente, existe uma repulsão entre os elétrons e uma atração pelo núcleo, porque o núcleo ele está carregado positivamente. Então, por isso, existe um número máximo de elétrons que cabe em cada camada. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Por exemplo, a primeira camada da eletrosfera só comporta 2 elétrons. Então, quando a gente completa essa camada, a gente tem que pular para a próxima camada. Então, cada camada tem um número máximo de elétrons que ela pode comportar. E no total, o átomo ele pode ter até 7 camadas. Então, nas próximas aulas, vamos ter aulas exclusivas sobre a eletrosfera e a gente vai entender isso melhor. Bom, e como um átomo é representado? Para a gente representar um átomo, a gente usa de símbolos que vai caracterizar o elemento químico, vai representar o elemento químico. Então, na tabela periódica, a gente tem esses elementos representados por símbolos. Por exemplo, o H representa o elemento hidrogênio. O hélio, né, He, representa o elemento químico hélio. Então, cada sigla, cada símbolo é um elemento químico e é como eles são representados na tabela periódica. Outra característica é o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z e é o número de prótons de um átomo. Então, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, o primeiro elemento é o hidrogênio, que possui o número atômico 1. E isso significa dizer que ele tem um próton. O hélio tem número atômico 2. Isso significa que ele tem 2 prótons. E assim vai até chegar no último elemento da tabela periódica. Então, a gente tem aí uma ordem crescente de número atômico, que a gente sabe que é o número de prótons de um átomo. Outra característica é o número de massa, representado pela letra A. O número de massa é a soma do número de prótons e de nêutrons de um átomo. A gente viu que a massa que se concentra no núcleo é a massa que é considerada como massa do átomo, porque a eletrosfera possui uma carga muito pequena, é muito insignificante. Então, a massa de um átomo é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Aqui, um exemplo para vocês verem de como esses elementos são organizados na tabela periódica. Então, a gente tem o número atômico,
o símbolo, né, que representa o elemento químico, o nome e abaixo a gente tem o número de massa. Ok? Bom, e a gente tem algumas fórmulas para calcular números de nêutrons, de prótons, de massa, de elétrons desses elementos químicos. A primeira delas é que o número de massa é igual ao número de prótons mais nêutrons. A gente já viu isso, né? Porque a massa, ela se concentra no núcleo. Então, se você quer saber a massa de um átomo, basta somar o número de prótons mais o número de nêutrons. Partindo dessa primeira fórmula, a gente consegue descobrir o número de nêutrons se a gente tiver a massa e a quantidade de prótons. Então, número de nêutrons é massa menos número de prótons. Da mesma forma, a gente também consegue descobrir o número de prótons se a gente tiver a massa e o número de nêutrons. E a gente sabe que o número atômico Z é igual ao número de prótons daquele átomo. Bom, e agora a gente vai falar sobre semelhança atômica. Os átomos de um mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, eles podem ser comparados quanto ao número de prótons, de elétrons, nêutrons e massa, podendo ser classificados da seguinte forma. A gente pode ter isótopos, que são elementos que têm o mesmo número de prótons. Então, um macete que eu vou ensinar para vocês. Isótopos. Guardem bem essa letrinha P. P, prótons. P de isótopos, P de prótons. Então, isótopos, mesmo número de prótons. Podem ser classificados também como isóbaros, que são elementos que possuem o mesmo número de massa. São átomos que possuem o mesmo número de massa. Guardem esse macete, ó. Isóbaros, lembra da letrinha A, que significa massa. Os isótonos, que são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Guardem a letrinha N de isótonos, N de nêutrons. E os isoeletrônicos, que são átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Guardem aí o macete, letrinha E. Então, a gente vai falar um pouquinho deles aqui mais detalhadamente. Os isótopos, eles possuem mesmo número de prótons, mesmo número atômico, né? Diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons. Olha para vocês verem um exemplo. A gente tem dois átomos aqui, né? O átomo A e o átomo B. Não existe, é hipotético, né? E a gente tem aqui o número de prótons igual. Número 15, que fica em cima do elemento químico, é o número de prótons. Então, número de prótons igual. Vamos conferir as outras coisas. Número de massa são diferentes e, consequentemente, diferentes números de nêutrons usando uma daquelas fórmulas que passei para vocês. Número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Então, para o elemento A, a gente tem 15 nêutrons e para o elemento B, a gente tem 20 nêutrons. Então, são diferentes e eles são isótopos. Isóbaros são elementos que possuem mesmo número de massa, diferentes números de nêutrons, de prótons, número atômico e número de elétrons. Vamos ver? Um exemplo aí. Dois elementos químicos, né? Formados por átomos diferentes. O elemento C e o elemento D. Então, a gente tem aí o mesmo número de massa desses dois elementos. E o número de prótons é diferente. Então, confere. Vamos ver o número de nêutrons? Usando a fórmula, a gente tem 23 nêutrons para o elemento C e 18 para o elemento D. Então, é diferente. Então, esses átomos que compõem esses elementos químicos são diferentes. E uma coisa que eu vou lembrar para vocês. Os átomos que compõem o mesmo elemento químico são iguais. Então, todos os átomos que formam o elemento C são iguais. Todos os átomos que formam o elemento D são iguais, mas eles são diferentes de cada elemento. Então, os átomos que compõem o elemento C é diferente
dos átomos que compõem o elemento D. Isso é muito importante, a gente sempre tem em mente. Bom, os isótomos, que têm o mesmo número de nêutrons, diferentes números atômicos, de prótons, de elétrons e de massa. Então, mais um exemplo, né, de por que esses dois elementos aí, os átomos deles são isótonos. A gente tem número de prótons diferentes, número de massa diferentes, e quando a gente faz a fórmula, joga na fórmula, a gente tem o mesmo número de nêutrons. Então, eles são isótonos. E, por fim, os isoeletrônicos, que possuem o mesmo número de elétrons. Então, aqui um exemplo de dois átomos, né? Dois elementos químicos. E esse número, que está com um sinalzinho de menos e mais, significa que no primeiro elemento a gente tem duas cargas negativas a mais que o número de prótons. No elemento H, esse 3 mais significa que a gente tem 3 cargas negativas a menos que o número de prótons. Eu tinha falado para vocês anteriormente que para um átomo ser neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas nem sempre o átomo vai ser neutro. A gente tem os íons, a gente vai ver isso na próxima aula. Então, quando a gente tem os íons, o número de prótons e de elétrons é diferente. Então, a gente tem dois exemplos. Quando a carga é negativa, significa que está prevalecendo o número de elétrons. Então, a gente tem 2 elétrons a mais que prótons. Quando a carga é positiva, significa que a carga dos prótons está prevalecendo. Então, a gente tem 3 elétrons a menos. Por quê? Porque a gente não retira carga do núcleo. Então, quando um elemento está positivo, significa que ele tem carga negativa a menos, ele perdeu elétrons. E nunca significa que ele ganhou prótons. A gente nunca ganha prótons e nem perde prótons, porque o que está no núcleo permanece no núcleo, ok? Então, calculando o número de elétrons, olha, para o primeiro elemento, a gente tem que a quantidade de elétrons é a quantidade de prótons, mais os 2 elétrons que está em excesso, que a gente tem 2 cargas negativas a mais. Então, a gente vai ter para o primeiro 18 elétrons. Para o segundo, a gente vai ter que os elétrons é a quantidade de prótons, menos os 3 elétrons que a gente tem a menos. Não está prevalecendo carga positiva? Então, a gente tem 3 elétrons a menos, que vai dar a mesma quantidade. E uma observação: átomos isoeletrônicos podem apresentar, além do mesmo número de elétrons, o mesmo número de massa, o mesmo número de nêutrons ou o mesmo número de prótons. E isso não acontecia nas outras 3 classificações que a gente viu. Isso pode acontecer nos átomos isoeletrônicos. Ok, pessoal? Bom, essa foi só a primeira aula, a gente vai continuar falando sobre as características do átomo. Nas próximas aulas vamos falar sobre íons, sobre eletrosfera, distribuição eletrônica. Então, não percam, ativem o sininho de notificações para vocês ficarem cientes de sempre que surgir uma aula nova aqui no Revisa Aqui, ok? Então, muito obrigada pela atenção. Deixem suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!